uma coisa extraordinária. A primeira leitura totalmente ligada ao Evangelho. Na primeira leitura nós temos a história de Elias, que matou 400 profetas de Baal, fez o que podia, mas depois teve medo de ser punido por uma mulher, Jezabel, e fugiu e empreende uma caminhada pelo deserto. E não vou continuar falando sobre isso aqui, mas nós sabemos que ele teve medo, quis até a morte, quando o Senhor lhe enviou um anjo para que desse pão e água para ele e mandasse ele continuar caminhando. E aqui Elias quer e vai até Horebe ou Sinai, onde foi o lugar da conversão, do primeiro amor de Elias. E ele vai ali para restaurar, resgatar a sua intimidade com Deus. E é interessante que vai dizer que o Senhor disse assim para ele: sai e permanece um monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. E passou aqui vento, passou fogo, terremoto, e Elias viu que não era o Senhor. Mas são sinais do Senhor. Também esses sinais aconteceram com Moisés no Sinai. A nuvem, tudo isso. O fogo, toda a montanha ficou pegando em fogo, mas com Elias não. Porque o Senhor sabia que Elias estava completamente conturbado. O que ele precisava era o contrário do que ele havia verdadeiramente esperado. Talvez Elias esperasse um fogo e passou. Porém, a intimidade de Elias com o Senhor, por ter sido conduzido pelo Senhor, sabia que ali o que passaria era uma brisa suave para acalmar o seu coração. O Senhor é todo poderoso. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Conhece a mim e a você, conhece todos aqueles que Ele criou e sabe o que nós precisamos. Sabe exatamente como Ele deve manifestar na nossa vida. Como em cada momento de turbulência, quando em cada momento de dor, quando em cada momento de medo, Ele sabe como passar e acontecer na nossa história. No Evangelho, os apóstolos também, na multiplicação dos pães, também ficaram um pouco agitados. Haviam pedido para que Jesus despedisse todos. Jesus manda dar comida para todos. Então, Jesus vai, porque sabia e era hora de juntar-se ao Pai para rezar. E Jesus vai para o monte, vai rezar sozinho, e Ele mandou que eles fossem com a barca. Cansados, atribulados, a barca começa a ser agitada pelo vento do mar. Mas Jesus estava de olho em tudo, sabia a hora de se manifestar e sabia que deveria. E a barca estava com tanto medo de afundar que, quando viram Jesus, acharam que era um fantasma.
Mas Jesus diz: não sou um fantasma. Coragem, vem. Nós temos ondas que nos agitam constantemente. Fora as ondas do mundo, as ondas que vêm em várias direções, que é em ordem nacional, que é em ordem mundial, são coisas que nos agitam constantemente. São mensagens de WhatsApp, que sempre está contando alguma coisa ruim. Isso tudo vai nos desanimando e vai agitando-nos interiormente, de tal maneira que muitas vezes somos levados ao desânimo. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus permitiu essa doença na minha família? Por que Deus permitiu essa perda na minha família? As ondas são cada vez mais fortes. E tem hora que mesmo experientes navegadores, pescadores, ficam com medo. E o medo abate. A perda abate. A dor abate. A desconfiança abate. E aqui nós podemos colocar muitas coisas que nos abatem. E nessas horas é mais fácil nós acreditarmos em fantasmas do que em Jesus. Acreditarmos em crendices, acreditarmos em promessas falsas, do que em Jesus. E Pedro, quando Jesus diz, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me andar, permita-me andar sobre as águas. E o Senhor permitiu. Só que num certo momento, ele sentiu o vento. Que vento é esse? Pedro olha para as suas fraquezas. Pedro desvia o olhar de Jesus. Pedro tira o olhar da esperança. Pedro tira, nesse momento, a certeza de que aquele que está mandando que ele venha é o Senhor do tempo, o Senhor de tudo. E ele começa a afundar. Somos nós no nosso dia a dia. Se tirarmos os olhos da cruz de Cristo, se deixarmos de fazer a nossa adoração, se deixarmos de rezar, o vento nos sucumbe e começamos a afundar. E à medida que afundamos, vamos perdendo forças, fé, coragem. O coração fica totalmente dominado pelo medo, pela indiferença, pelo desânimo. O coração fica totalmente dominado. E desse jeito fica à deriva de tudo que possa nos oprimir, de tudo que possa nos amedrontar. E é nessa hora que, como Pedro, nós precisamos gritar: salva-me, Senhor. Não. Senhor da minha vida, Senhor da minha história, Senhor, que eu proclamo o Senhor da minha vida, me salva. Pedro reconhece que aquele que deu-lhe a ordem, vem, é o Senhor de tudo, Todo-Poderoso. É o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. É o mesmo Deus que age diante de Elias. É o mesmo Deus que deu as tábuas da lei para Moisés. O mesmo Deus que fez Abraão sair, o êxodo de Abraão. É o mesmo Deus que fez com que
homens e mulheres tivessem atos heróicos diante da história da igreja. E esse Deus toma a mão, segura Pedro e o ergue. Homem fraco na fé, por que duvidar? Por que a gente duvida? Por que nós temos tantas dúvidas? Nós temos dúvidas em tudo. Nós temos uma murmuração interior que afasta a voz de Deus do nosso ouvido constantemente. O dia está bom? Não, não está. O dia está bom, não. E você tem dinheiro hoje? Não, não tenho. Tá. Se você perguntar para o pobre ou classe média, você tem dinheiro hoje? Graças a Deus, esse mês deu para pagar as coisas. Perguntar para o rico: nossa, eu estou apertado no último grau, não tem mais nada que eu possa fazer. Nós começamos a ouvir nossas murmurações interiores contra Deus e contra tudo. Nós começamos a reclamar até das benesses, dos bens que o Senhor nos concede. Sabe por quê? Porque entendemos que aquilo que Ele concedeu me traz a responsabilidade de bem usá-lo. Então, quando esse vento me faz olhar ou para dentro de mim, ou para algum lugar daqueles que nós colocamos, nós começamos a afundar. E é a mão de Deus que nos ergue. Aí depois que tudo aconteceu, os que estavam no barco prostraram-se. Pedro, mais impetuoso, sempre tem que apanhar mais. Ele tem que apanhar mais, não tem jeito. Os outros não tiveram coragem dele de pôr o pé fora do barco. Se tivesse coragem, iam afundar todos. Mas não tiveram coragem. Pedro teve. Essa audácia de Pedro, essa ousadia de Pedro, é que o impulsiona a não parar, a errar e levantar. Por isso ele foi chamado a ser chefe da igreja, porque sabia entender com misericórdia como deveria fazer que a igreja caminhasse. E assim que nós vemos hoje as turbulências e os ventos batendo na igreja, batendo também na igreja, mas feita de homens, ela é divina. O Espírito Santo é que a conduz. Então é dessa maneira que o Senhor verdadeiramente também toma a mão da igreja e segura a igreja nesses momentos. O que nos falta para sermos homens e mulheres mais crédulos, mais esperançosos, de mais fé? Falta-nos verdadeiramente esvaziarmos de nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Quando eu coloco o Senhor à minha frente, quando eu renuncio à minha vontade, quando eu aceito o projeto de Deus, quando eu não murmuro, eu começo num grande caminho de fé, um caminho de fé que vai me levar sim a ter ventos, às vezes até fortíssimos, vai ter terremotos, vai ter fogo, mas a brisa vai consolar o nosso coração. A brisa vai nos dar esperança, sempre uma esperança em Cristo, nossa Páscoa, nossa paz,
sempre em Cristo, nosso Senhor, sempre em Cristo, aquele que é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Queridos filhos e filhas, irmãos e irmãs, tenham a certeza que se eu olhar para Jesus, esvaziar-me de mim mesmo, eu não vou afundar no mar revolto das coisas que estão me tormentando, das coisas que me fazem tirar os olhos de Cristo. Elias cansou, fez proezas, 400, fez de espada, 400, e ficou com medo de uma mulher só. Está certo que ela representava um exército todo, mas ficou com medo, porque tirou os olhos de Deus, se cansou e tirou os olhos de Deus. Então aí, o segredo, também para não tirar os olhos e não afundar, é fazer como Elias, que foi a Horebe, é voltarmos ao lugar do primeiro amor, é voltarmos sempre ao lugar do nosso encontro com Cristo, é voltarmos sempre no lugar do nosso chamado, é voltarmos sempre ao lugar onde nós começamos, iniciamos um caminho de conversão. E nessa hora, ainda que eu não possa, às vezes ir, porque é longe, porque já nem existe mais, eu posso, na oração, na contemplação, na lexo, diante do Santíssimo Sacramento, fazer essa viagem até aquele lugar e restaurar as minhas forças. Não ficar parado, tomar a água, comer o pão, pôr o pé na água e reconhecer sempre, sempre e em todo momento: Senhor, está difícil, salva-me. Senhor, está difícil, me socorre. Senhor, está difícil, me ajuda. Senhor, está difícil, está muito difícil. Vem em meu socorro. E com certeza, o Senhor da vida irá em seu socorro. Agora, guarde uma coisa. Quando estamos na pior, clamamos, oramos, prostramos, fazemos promessas, tudo o que podemos. Quando a graça chega, a gente esquece tudo. Vem a bonança, passou a tempestade. Para que eu vou pôr vela benta? Tudo aquilo que a gente fazia no interior, né? Água benta, pega o ramo domingo de Ramos, queima, reza o Magnífica, reza para Santa Bárbara. Uns vão até para baixo da coberta de medo. Mas aí, passou, esquecemos de tudo. Não podemos esquecer. Então, aprendamos a fazer de Jesus o centro da nossa vida, o Senhor da nossa vida, da nossa história, a quem dentro de nós tudo converge. Então, se no tempo da dificuldade Ele veio e nos concedeu a vitória, agora com a vitória é a hora de eu ter um coração grato e caminhar como homens e mulheres em ordem de batalha para Jerusalém celeste, de vida, amor e perdão. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Essa frase, aos poucos, vá sumindo na nossa história, porque vamos voltar a confiar no Senhor e não temos medo
de então dizer o que está no Salmo. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedeis. E no último, o Senhor nos dará tudo o que é bom. E a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir todos os nossos passos. Que assim nosso coração se alegre e celebre ao Deus Todo-Poderoso.